Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. A mensagem de hoje está baseada no livro de Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 20. Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 20, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Eu vou esperar que todos tenham achado e eu vou fazer uma breve oração novamente, pedindo a Deus a sua bênção para o estudo de sua palavra. Todos acharam? Amém? Todos acharam? Muito bem. Como estamos? Vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus a sua bênção para o estudo da sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é tão bom, ó Deus, nós estarmos aqui neste lugar, neste momento, no Teu santo dia. É muito bom, Senhor, sentirmos a Tua presença neste lugar. Ó Deus, para muitos a semana foi bastante corrida, mas certamente para todos existe um clamor no coração e uma necessidade, a necessidade de ouvir a Tua voz. E nós precisamos que o Senhor fale conosco neste momento. A Tua palavra está aberta, e este é o momento mais importante do serviço de adoração. É o momento que o Senhor fala conosco. Ó Deus, é possível que alguém tenha chegado até este lugar com uma tristeza no coração. A minha oração é para que essa pessoa saia com o seu coração repleto de alegria. Se alguém chegou aqui com um temor no coração, que esta pessoa saia com o coração repleto de confiança. Mas que ninguém saia deste lugar nesta noite da mesma forma que entrou. Nós precisamos do Senhor. Fala conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Apocalipse capítulo 1, versos 9 a 20. A mensagem de hoje está baseada nesse texto. Eu gostaria que você acompanhasse, por favor. O texto diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, isso significa que ele estava em visão, no dia do Senhor, para todo judeu, o sábado. E ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Pastor, será que não tinha um texto mais fácil para você escolher nessa noite, para você poder falar sobre ele? Eu não sei vocês, mas toda vez que eu pego o livro do Apocalipse, eu fico assustado com a quantidade de símbolos que eu encontro ali. Completamente assustado, não sei vocês. Às vezes eu estou olhando para o livro de Apocalipse, eu estou lendo o livro de Apocalipse, e olha que eu tenho feito isso com muita insistência. Tenho lido o livro do Apocalipse com muita insistência. E cada vez que eu leio o livro do Apocalipse, eu fico pensando o quão difícil é interpretar a mensagem de Apocalipse. E talvez você esteja olhando para mim e esteja pensando o seguinte: olha, deveria ter escolhido um texto mais fácil para você apresentar a mensagem dessa noite. Esse texto é muito difícil.
E olha que nós estamos apenas no começo de Apocalipse, tem coisa muito mais complicada pela frente. Mas o texto não é fácil, são muitos símbolos. Mas eu queria tentar simplificar o máximo que eu puder simplificar para você a mensagem que nós encontramos neste capítulo da Bíblia, no capítulo 1 de Apocalipse. Eu gostaria que você fosse para casa hoje pensando em 3 tópicos que nós vamos estudar. Com base nesse texto, 3 tópicos, 3 temas que eu gostaria de tratar com vocês. Número 1, Jesus sabe o que você precisa. Pastor, você viu isso aí nesse texto? Vi. Eu vi isso aqui nesse texto. Jesus sabe o que você precisa. Número 2, Jesus sabe como ninguém sabe. Pastor, você viu isso aí nesse texto? Vi. E eu quero mostrar isso para você. Ninguém sabe como Jesus sabe. Ele é incomparável e ele é indescritível. Está tudo aqui no texto. Está tudo aqui no texto. Número 3, eu gostaria que você voltasse para casa com esse pensamento. Jesus não apenas sabe, Ele cuida. Então eu vou repetir quais são os 3 pensamentos e depois eu vou trabalhar esses pensamentos com base nesse texto que nós acabamos de ler. Número 1, Jesus sabe o que você precisa. Número 2, Jesus sabe como ninguém sabe. Ele é incomparável e indescritível. E número 3, Jesus não apenas sabe, Ele cuida. Eu gostaria de começar dizendo que o livro do Apocalipse começa onde os evangelhos terminam. Eu já falei isso aqui na igreja, mas não custa repetir. Você se lembra que os evangelhos terminam com Jesus morrendo, ressuscitando e retornando para o céu. Apocalipse começa com o Senhor ressurreto. Jesus se apresenta para João. Ele está aqui visitando um antigo amigo lá na ilha de Patmos. E eu gostaria de dizer para você que João é o último dos apóstolos, e você sabe disso. E talvez João esteja aqui na ilha de Patmos pensando o seguinte: quem é que vai cuidar do povo de Deus? Quem é que vai cuidar da igreja depois que eu morrer? Ele é o último. Ele é o último. Quem vai cuidar da igreja depois que eu morrer? E João está absorto com todos esses pensamentos. E de repente alguém aparece para visitá-lo. Eu não sei para onde eu aponto aqui, porque eu gostaria... Aliás, eu preciso ligar primeiro. Depois que ligar, eu acho que funciona. Ok. Eu gostaria de compartilhar com você esse texto. Olha ali na tela. Deus dirige seus filhos por um caminho que eles não conhecem, mas não se esquece dos que nele põem a confiança, nem os rejeita. Consentiu que o amado João fosse exilado para a solitária ilha de Patmos, mas o Filho de Deus o encontrou ali, e sua visão esteve repleta de cenas de glória imortal. João está exilado na ilha de Patmos e ele está pensando em Cristo. Ele está pensando em seu amigo e de repente o seu antigo amigo vai visitá-lo. E o que Jesus está fazendo ali? Como é que Jesus se apresenta para João? Você se lembra do primeiro tópico que nós vamos estudar? Lembra do primeiro tópico? Jesus sabe o que você precisa. Eu sei que gramaticalmente falando, o correto deveria dizer: Jesus sabe o de que você precisa, mas me deem licença poética para poder ferir a gramática e falar dessa forma que fica mais bonito. Jesus sabe o que você precisa. Como é que nós percebemos isso nesse texto? Eu gostaria que você pensasse um pouquinho na imagem que João está vendo aqui no capítulo 1. Eu gostaria que você venha comigo ao verso 12 e você preste atenção no que está acontecendo aqui. No verso 12, João ouve uma voz falando consigo, e o verso 12 diz que João se voltou para ver quem falava com ele. É isso que o texto está dizendo: voltei-me para ver quem falava comigo. No texto original nós lemos o seguinte: voltei-me para ver a voz que falava comigo. Os versos anteriores dizem que João ouviu uma voz por trás de si. Então João está aqui, João está nessa direção, e ele ouve uma voz por trás de si. O texto diz que ele se voltou para ver quem estava falando com ele, de quem era a voz que falava com ele. E aí ele se volta para ver. João faz esse movimento, ele está aqui e ele ouve a voz por trás de si e ele faz esse movimento. Ele quer ver a voz que falava consigo. E o texto é curioso, porque se você prestar muita atenção no que o texto está dizendo, o texto quebra o fluxo da narrativa.
Porque se João está dizendo que ele se volta para ver a pessoa que estava falando, o que você espera na sequência? O que você espera na sequência? Você espera que João diga que viu a pessoa que estava falando. É isso que você espera. Esse é o fluxo do pensamento. E esse deveria ser o fluxo da narrativa. Mas o texto diz que João voltou-se para ver, e aí no verso 13 ele diz, ainda no verso 12, vi 7 candeeiros. João deveria ter dito, eu voltei-me para ver, e quando eu me voltei para ver, eu vi um semelhante ao Filho de Homem. Mas não é isso que João diz. João diz que viu 7 candeeiros. Ele viu um candelabro. Ele viu 7 candeeiros. E por que João quebra o fluxo da narrativa? Para mim só existe uma explicação para isso. João está tão impressionado com o que ele viu, que ele se sente obrigado a quebrar o fluxo da narrativa. Ele deveria dizer que viu um semelhante a Filho de Homem, porque é exatamente isso que ele vai dizer depois. Mas primeiro ele diz que viu um candeeiro, que viu 7 candeeiros, viu o candelabro. E depois ele vai dizer que viu um semelhante a Filho de Homem. Por que João diz que primeiro ele viu os 7 candeeiros? É porque mais adiante ele vai perceber que os 7 candeeiros representam a igreja. E eu gostaria de apresentar para você uma imagem que aparece no capítulo 2, o verso 1. Acompanhe comigo, por favor. O texto diz assim, no capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que foi que João viu? João viu um semelhante a Filho de Homem, mas primeiro ele diz que viu 7 candeeiros. João está impressionado com essa imagem, porque ele sabe que essa imagem representa o fato de que Jesus está caminhando no meio do seu povo. E Jesus está ali para cumprir uma antiga promessa que ele fez. Quando Jesus estava subindo para o céu, ele disse o seguinte, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus estava ali para cumprir essa antiga promessa, ele estaria presente no meio de seu povo. E aqui eu vejo uma grande lição para mim e para você. Às vezes nós podemos sentir a tentação, sofrer a tentação de que Jesus não está com a gente, de que Jesus não está conosco. Eu gosto muito da maneira como o livro de Mateus começa, porque o livro de Mateus começa dizendo que Jesus é Emanuel. E o que significa Emanuel, quem se lembra? Deus conosco. O livro de Mateus começa dizendo que Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco, e o livro de Mateus termina Jesus dizendo, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus é Emanuel, Jesus é Deus conosco. Ele sabe aquilo que nós precisamos, porque Jesus está presente na nossa vida. Jesus está andando no meio de seu povo. Jesus visita a nossa casa. Ele sabe o que nós precisamos. A imagem aqui é uma imagem de intimidade. Jesus está próximo do seu povo. Sabe de uma coisa? Eu gosto muito dessa imagem que aparece aqui, porque essa imagem nos faz lembrar uma das funções do sacerdote no santuário israelita. Sabe, os sacerdotes no santuário israelita, eles tinham uma função muito interessante. Eles tinham que entrar no templo e eles tinham que observar se as lâmpadas estavam cheias de azeite. E quando faltava azeite nas lâmpadas, era a função do sacerdote completar o azeite nas lâmpadas. Jesus está aqui, visto entre as lâmpadas, entre os candeeiros, e ele possivelmente, e eu diria que muito provavelmente, está aqui para realizar a tarefa de encher as lâmpadas de azeite. Encher as lâmpadas do poder do Espírito Santo. Encher as lâmpadas de alegria. Jesus disse que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus sabe o que você precisa. E ele sabe o que você precisa porque ele está perto. Ele não olha de longe, ele está perto, ele sabe o que você precisa. Eu gostaria que você voltasse para casa hoje com esse pensamento em mente. Jesus sabe o que você precisa e ele sabe o que você precisa, porque ele está perto. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias,
e Ele cumpre essa promessa. Aliás, lá no capítulo 1 de Apocalipse, no verso 5, o texto diz que Jesus é a fiel testemunha. Ele é fiel, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Mas existe outra mensagem, existe outro pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês. O segundo pensamento é o seguinte: Jesus sabe como ninguém sabe. Ele é incomparável e Ele é indescritível. Eu gostaria que você olhasse para isso aqui. A descrição que nós encontramos nos versos 12 a 16 está resumida aqui nesses pensamentos. Vejam quantas palavras nós encontramos aqui que nos trazem a ideia de comparação. Veja, Jesus começa a ser comparado com o filho de homem. O texto diz, semelhante a filho de homem. Depois o texto diz, ele tinha cabeça e cabelos brancos como alva lã, como neve, olhos como chama de fogo, pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado, voz como de muitas águas, rosto como o sol na sua força. Por que será que João está usando tantas palavras para fazer comparação? Eu penso o seguinte, é porque na verdade ele não consegue descrever quem Cristo é. O máximo que ele consegue fazer são comparações, porque Jesus é simplesmente indescritível. A gente não consegue dizer quem Ele é. Ele é muito mais do que você imagina. Jesus é muito mais poderoso do que você imagina que Ele é. Jesus sabe muito mais do que você imagina que Ele sabe. Aliás, Jesus sabe de uma forma que Ele nunca se engana. João usa palavras para comparar, porque na verdade o máximo que ele consegue fazer são comparações. Porque ele não tem palavras para dizer quem Jesus é. Ele não tem palavras para descrever quem Jesus é. Jesus é incomparável. Jesus é indescritível. E eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns detalhes desse texto. Primeiro, o texto diz que Jesus era semelhante a filho de homem. Pastor, o que isso significa? Isso significa que ele era ser humano, como eu e você somos humanos. Agora, ele não era um ser humano comum. Ele não era simplesmente um ser humano como eu e você somos. Existe uma diferença gritante entre o que eu sou e o que Jesus é. Jesus é muito maior do que eu e você imaginamos que Ele é. E João então tenta descrever para mim e para você quem é esse Jesus que se apresenta para ele. Ele diz que esse Jesus tem a cabeça e cabelos brancos como alva lã. Pastor, explica para mim o que isso significa. No mundo antigo e ainda hoje, nós associamos cabelos brancos com sabedoria. Nós associamos cabelos brancos com sabedoria. E Jesus é apresentado aqui com cabelos brancos. Ele é sábio. Tem um hino que eu gosto muito que diz assim: ele é sábio demais para enganar-se. Jesus nunca se engana. Jesus nunca vai falhar com você. Ele nunca vai falhar com você. João está dizendo que Jesus é muito sábio. Ele continua a sua descrição e ele diz que Jesus se apresenta ali com olhos como chama de fogo. Se você pegar livros da literatura greco-romana, você vai observar que os gregos e também os romanos descreviam muitos dos seus deuses com olhos chamejantes. Sabe o que isso significa? Isso significa que eles imaginavam que os deuses tinham o poder de penetrar os segredos do coração, dos corações das pessoas. E é por isso que Jesus se apresenta aqui com olhos flamejantes ou chamejantes, como você queira. Porque João está querendo dizer que Jesus é capaz de conhecer o segredo do coração. Jesus sabe o que ninguém sabe. Jesus vê o que ninguém vê. Eu gosto muito de pensar na história de Paulo. Se eu fosse Deus, eu acho que eu nunca teria chamado um homem como Paulo. Eu nunca teria chamado. Se eu fosse Deus, eu nunca teria chamado um homem como Paulo. Um homem que tinha sabor de sangue na boca. Um homem que gostava de matar. Um homem que gostava de perseguir. Mas Jesus olhou para Paulo e viu o que ninguém foi capaz de ver. Jesus viu a sinceridade guardada lá no coração de Paulo, lá no fundo do coração de Paulo. Jesus é descrito aqui com olhos como chamas de fogo, porque João está querendo dizer o seguinte: ele é capaz de ler cada segredo do coração. Será que você tem segredos guardados no coração? Será que você foi mal interpretado alguma vez na vida?
Será que você foi mal interpretado alguma vez pela sua esposa? Será que você foi mal interpretado alguma vez pelo seu esposo? Será que você foi interpretado alguma vez pelo seu filho? Será que você foi mal interpretado ou mal interpretado alguma vez pelo seu pai, pela sua mãe? Jesus sabe interpretar você, porque Jesus conhece os segredos do coração. Jesus vê o que ninguém é capaz de ver. Nós vemos somente o exterior. A gente não consegue ver os motivos do coração. Mas o texto de Apocalipse está dizendo que Jesus olha com chamas de fogo. Ele tem olhos como chama de fogo. Ele consegue ver os segredos do coração. Ele consegue ver o que ninguém consegue ver. Jesus também é descrito com pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado. Sabe, os antigos imaginavam que quando um metal era refinado, ele nunca rachava. Nunca rachava. E é por isso que Jesus é descrito aqui, tendo pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado. É como se João estivesse dizendo o seguinte: olha, os seus pés nunca se racham. E por isso, esse símbolo aqui é símbolo de força e de estabilidade. Jesus nunca se move, no sentido de que nada pode movê-lo, nenhum tremor pode abalar a Cristo. Força e estabilidade, sabe? Eu gosto muito dos Salmos. E eu tenho lá em casa, minha esposa sabe, eu tenho umas coisas loucas na cabeça. Eu gosto de fazer listas. E eu tenho, por exemplo, a lista dos meus 10 top, meus top 10 amigos, top 5. E eu não vou reduzir muito, porque senão os meus amigos aqui vão ficar imaginando se eles estão nessa lista. Não é? Já estou olhando para alguns aqui. Mas eu tenho essas coisas loucas na cabeça. Eu fico fazendo listas. Eu fico fazendo listas das músicas que eu mais gosto. E eu fico fazendo listas também dos capítulos da Bíblia de que eu mais gosto. E eu gosto dos salmos. E sabe, o Salmo 46 é um salmo que me encanta demais. O Salmo 46 começa dizendo o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quem completa para mim? Socorro, bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que os montes se transtornem e as montanhas se abalem no seio dos mares. Sabe o que o salmista está descrevendo aqui? Um terremoto, um maremoto, um tsunami. E aí depois ele diz o seguinte: há um rio. E lá no texto original em hebraico não existe esse há um rio. É somente um rio. O texto descreve um maremoto. O texto descreve montanhas tremendo, e na mentalidade de um judeu, nada pode ser mais estável do que uma montanha. Se uma montanha treme, isso é símbolo de instabilidade. Se uma montanha treme, e isso é seguido de um maremoto, se isso é seguido de um tsunami, isso significa que todas as coisas mais estáveis da vida se tornaram instáveis. É momento de tremer, mas ele diz: um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Os montes tremem, o nosso Deus não treme. As montanhas no seio dos mares podem tremer, mas o nosso Deus não treme. Jesus é descrito aqui com pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado. Metal refinado não racha. Os pés de Jesus não racham. Jesus se apresenta aqui com um símbolo de força e de estabilidade. Você pode confiar nele. Jesus nunca vai tremer. E aí o texto continua: voz como de muitas águas. O texto aqui vem lá de Ezequiel, capítulo 43, verso 2. Lá Deus, o Senhor de Israel, é apresentado como falando com voz de muitas águas. Jesus é apresentado aqui como Deus. E os símbolos ali terminam dizendo que Jesus tem o rosto como o sol na sua força. Símbolo de poder, símbolo de força e símbolo de majestade. Como é que você imagina o sol na plenitude da sua força? Eu só consigo imaginar de uma forma: o sol ao meio-dia, num céu sem nuvens. E aí você vê o esplendor do sol. É desse jeito que Jesus se apresenta aqui. Jesus é incomparável. Jesus é indescritível. Jesus sabe como ninguém sabe. Você pode confiar nele. Você pode confiar nele. Eu gostaria de ir para o terceiro ponto. O terceiro ponto é o seguinte: Jesus não apenas sabe, Jesus cuida. Eu queria que você acompanhasse comigo o que diz aqui o verso 17, por favor, do capítulo 1, verso 17. O verso 17 diz assim: quando vi, caí a seus pés como morto.
Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu falei para vocês que eu tenho alguns textos preferidos da Bíblia. E em Apocalipse, esse verso aqui é um dos meus versos preferidos, eu vou explicar para vocês. Eu sou muito medroso, minha esposa sabe disso. Eu sou uma das pessoas mais medrosas que eu conheço. Mas eu sou muito medroso. Eu já contei para os meus alunos em sala de aula, se lá em casa, por exemplo, aparecer uma barata, eu sou o que sobe na cadeira e minha esposa é a que me defende. E eu não tenho vergonha de dizer isso. E eu vou contar uma história para vocês que eu já contei uma vez aqui, mas foi nas férias. Eu preguei aqui nas férias e não tinha quase ninguém, então a maioria não ouviu. Outro dia eu estava na casa da minha mãe, fui visitar a minha mãe. Eu estava no quarto e estava ali estudando e de repente eu vejo um animal na porta. Eu gosto muito de Daniel e Apocalipse. Quando eu vi esse animal, me lembrei do animal terrível e espantoso, lá de Daniel capítulo 7. Eu olhei para aquele animal e eu fiquei pensando, eu não vou conseguir passar por essa porta, porque esse animal vai me pegar e eu acho que ele vai me matar. Eu fiquei com muito medo daquele animal, na verdade, mas muito medo. E eu, como não tinha coragem de tirar aquele animal da porta, eu gritei pela minha mãe. Eu disse: mãe, vem cá me socorrer. E eu fiquei imaginando, sabe, eu não sei se vocês já assistiram Chaves. Já assistiram Chaves? Tem o Chaves, tem a Chiquinha, e a mãe do Kiko quem é? Quem é a mãe do Kiko? É a Dona Florinda. Eu fiquei imaginando minha mãe vindo como a Dona Florinda, assim de bobs, e eu fiquei imaginando a Dona Florinda correndo para defender o seu filhote, o Kiko, com uma faca nos dentes, uma metralhadora e munição aqui, mais munição para poder disparar naquele animal terrível e espantoso que estava lá na porta. E eu fiquei imaginando o seguinte: como é que minha mãe vai conseguir me defender daquele animal? Eu fiquei com muito medo de que minha mãe morresse nessa luta mortal, mas muito medo. Eu fiquei imaginando, não é possível que ela vai ter coragem de lutar contra esse animal que está ali na porta do quarto. Mas ela veio com toda a coragem, destemida, como toda mãe faz. E ela foi com muita coragem até a porta, e com muita coragem ela tirou a mariposa da porta. Ela tirou a mariposa da porta. Eu sou medroso, gente, eu não tenho medo de assumir. E é por isso que eu gosto desse texto, porque Jesus se apresenta para João e diz assim: não tenha medo. Mas eu queria chamar a sua atenção para um detalhe importante nesse texto. Você consegue perceber qual é o movimento que Jesus está fazendo aqui? O texto diz assim, preste muita atenção: quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão. O que o texto diz? Que mão Jesus coloca? A mão direita. E o que Jesus diz? Não tenha medo. Sabe, muitos especialistas de Apocalipse, e eu acho que todos eles estão certos, eles perceberam um eco aqui, lá de Isaías, capítulo 41, verso 10 e verso 13. Você gostaria de ler comigo? Para não ficar monótono, 1, 2, 3. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela sua mão direita. Ele diz o quê? Não temas, eu o ajudarei. Agora, presta atenção aqui. Qual é a mão que Deus está usando? É a mão direita. E qual é a mão de Israel que ele menciona? Também é a mão direita. É a mão direita de Deus, encontrando a mão direita de Israel. Você pode se sentir tentado a imaginar que o que está acontecendo é que a mão direita de Deus está pegando a mão direita de Israel, mas não é isso que está acontecendo. Não é isso que a imagem está tentando mostrar. Na verdade, a imagem de Jesus aqui, a imagem de Deus aqui em Isaías 41, é a imagem de um guerreiro vitorioso. Ele está com a mão direita erguida com uma arma e ele está pronto para pelejar em favor de Israel. Com a sua mão esquerda, ele pega a mão da criança. Com a mão esquerda, ele pega a mão da criança. Você consegue imaginar essa cena? Com a mão esquerda, Jesus pega a mão direita. Com a mão esquerda, ele pega a mão direita. E com a mão direita, ele peleja.
Agora eu queria que você pensasse um pouquinho mais nessa imagem. Enquanto Israel está com o braço direito estendido para pegar a mão de Deus, ele está caminhando com Deus e está vendo Deus vencer, está vendo Deus pelejar e está vendo Deus dar vitórias. Mas tem que pegar na mão dele. Tem que pegar na mão dele. Eu queria dizer uma coisa para você. Quando terminar esse culto, você vai sair por uma dessas portas. Você pode esquecer tudo que eu falei. 3 pontos do sermão. Primeiro, Jesus sabe o que você precisa. Número 2, quem se lembra? Jesus sabe como ninguém sabe. Ele é incomparável e indescritível. Número 3, Jesus não apenas sabe, Ele cuida. Você vai sair por uma dessas portas e você pode esquecer tudo que eu disse. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Você pode fazer de tudo na vida. Somente Jesus é capaz de dar para você o que você está procurando. Eu tenho visto por aí, e por onde eu tenho andado, Deus tem me dado o prazer de viajar aí em muitos finais de semana. E eu tenho estado em muitas igrejas e tenho conversado com muitos jovens. E eu tenho ouvido muitas histórias. Eu tenho ouvido histórias de fracasso e histórias de sucesso. Pessoas que tentam de tudo para tentar preencher um buraco negro instalado dentro do peito. Você pode tentar de tudo. Somente Jesus é capaz de dar para você aquilo que você está procurando. Somente Jesus é capaz de dar para você a paz que você está procurando. Somente Jesus é capaz de dar para você a vitória que você está procurando. Sabe, muitas pessoas, em algum momento da vida, enfrentam alguma situação muito difícil e elas imaginam que é o fim. Eu já passei por isso uma vez. Eu gostaria de contar rapidamente para você. Eu estava no ano de 1998, já faz algum tempo. Estava viajando da cidade de Campina Grande para a cidade de Queimadas, no interior da Paraíba. 15 quilômetros. Eu estava dirigindo a minha moto. E eu falei para vocês que eu sou muito medroso. Mas muito medroso e medroso assumido. Eu não gosto de praticamente nada que voa. Se um besouro passa perto de mim, eu me arrepio todo. Esses dias eu estava caminhando aqui no campus, eu estava dando volta aqui no campus, quando eu estava passando por trás do refeitório, passou um bichinho, eu não sei qual o nome que vocês dão aqui. Em alguns lugares do Brasil, eles chamam de escaravelho do diabo. Já viram isso? Em alguns lugares chamam de cavalo do cão. Olha o nome. Escaravelho do diabo e cavalo do cão. Oh, meu pai do céu, não deviam ter arranjado um nome melhor, né, para esse bichinho. Eu morro de medo desse bicho. Mas eu morro de medo. Eu estava caminhando ali por trás do refeitório, e passou um zzz. Se alguém visse o que eu fiz, eu morreria de vergonha. Porque eu me abaixei como se tivesse caindo uma chuva de meteoros em cima de mim. Eu olhei para os lados, graças a Deus ninguém viu. Terminei de dar a volta. Quando eu passei de novo por trás do refeitório, não sei se foi o mesmo, mas era da mesma espécie. Zzz. E eu morri de medo de novo, arrepiado. Eu estava vindo de Campina Grande para Queimadas, e eu morro de medo desses besouros. E na minha cabeça, em algum momento, um besouro desse ia me pegar. Coisa de louco, né? Em algum momento, um besouro desse ia me pegar. Jovem, meio inconsequente, eu não estava com o capacete atado aqui. Eu estava dirigindo a minha moto. Num determinado momento, ali à noite, um animal aparece na estrada. Ele salta para a frente da moto e eu tive medo, porque eu falei para vocês que eu sou medroso e medroso assumido. Tomei um susto, perdi o controle da moto, caí para o lado direito, quebrei o pé direito, quebrei o braço direito, quebrei a clavícula direita e se formou um coágulo do lado direito do meu cérebro. Desmaiei, não sei quanto tempo fiquei ali na estrada. Alguém me socorreu depois, me levou para casa, me levaram para o hospital. O médico passou um raio-x, disse que estava tudo bem, perguntou se eu estava sentindo dor. Eu disse que não, voltei para casa. Na época eu gostava muito de cantar, hoje eu não invento isso.
mas na época eu gostava muito de cantar, estava ensaiando para cantar, comecei a sentir dor de cabeça. Uma dor muito forte, uma dor insuportável. Comecei a gritar de dor dentro de casa. Me levaram às pressas para o hospital. Cheguei ao hospital. Fui para a tomografia. Saí da tomografia numa cadeira de roda, o médico já estava me esperando e ele disse o seguinte: filho, nós encontramos um coágulo no seu cérebro, está crescendo muito rápido, vai precisar subir agora para o centro cirúrgico. Eu choro muito fácil, e nesse dia eu chorei demais. Eu tive medo de morrer. Eu tinha pouco tempo de casado, minha filha tinha 8 meses de idade, e eu fiquei pensando, meu Deus, eu não posso deixar a minha esposa e não posso deixar a minha filha. Fui para o centro cirúrgico, com esse temor no coração. O anestesista olhou para mim e disse: filho, vai dar tudo certo. Depois eu fiquei sabendo que na situação que eu estava, eu deveria estar apagado. O tamanho do coágulo, nas circunstâncias em que o coágulo estava, eu deveria estar inconsciente, mas eu estava consciente o tempo todo. E aí o anestesista tomou meu braço e eu perguntei para ele se eu podia fazer uma oração. Mas antes eu tinha feito uma oração em silêncio. Eu disse assim para Deus: Senhor, eu sempre achei que o Senhor tinha um plano para a minha vida. Quem me conhece sabe que eu senti o desejo de ser pastor desde os 10 anos de idade. Mas como eu sou muito medroso, eu fui adiando. E naquele dia eu disse para Deus: Senhor, eu sempre achei que o Senhor tinha um plano na minha vida. Se realmente o Senhor tem um plano, chegou a hora de o Senhor mostrar que o Senhor tem esse plano. Eu preciso que o Senhor me mostre, porque eu preciso sair daqui. Eu preciso cuidar da minha esposa, eu preciso cuidar da minha filha. Eu preciso ser um pastor. Se o Senhor tem esse plano, chegou a hora de o Senhor mostrar que o Senhor tem esse plano. Para encurtar a história, eu fiz a cirurgia, acordei na UTI depois. Eu não sei se você sentiu alguma vez na vida a sensação assim: eu estou vivo. Eu comecei a me tocar para ver se eu estava vivo realmente. Comecei a me tocar. Foi muito boa aquela sensação. E eu comecei a chorar sozinho na UTI. E eu entendi que Deus tinha um plano para mim. Eu entendi que Deus tinha um plano na minha vida. E eu entendi, não entendi tudo, mas comecei a entender melhor que Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Ele sabe como ninguém sabe. Ele sabe o que a gente precisa. Ele não apenas sabe, Ele cuida.